Heitor? Maravilha. Eu tenho até uma pergunta, né? Porque o Renan e o Alfredo ele falou em ações, né? A gente sempre ouve, né? Ações, né? Claro que está atrelado né, a risco, né? E quais os riscos, né? Mais uma vez, Renan e Alfredo, a gente teve, né? Somos leigos, aí tivemos né, uma primeira etapa aí com o Alfredo para a gente, né, poder entender esse mercado, né? E agora a gente vai estar aprofundando, né, diretamente, por exemplo, esse mercado de ações. Muito se fala, mas pouco conhecimento, né, o ser humano hoje tem, né? E até se busca, né? É difícil você ver alguém falando de ações. Quais os riscos de investir nesse mercado de ações? Então, depende como que você usa essa ferramenta, né? Como que você Uhum, usa mercado de ações. Existem pessoas que fazem operações alavancadas, que aí, como o Alfredo comentou, o risco dessa pessoa é a ruína, né? Perder o capital como um todo, até ficar insolvente na corretora. E existem as pessoas, né? Existe aquele perfil um pouco mais conservador, uhum, né? Que busca ali comprar boas empresas, montar uma carteirinha, até com foco em aposentadoria, recebimento de dividendos. Então, assim, não tem como você definir, assim, né? Qual que é o risco máximo ali, qual que é o risco desse mercado. Depende de como que você trabalha com o mercado. entendi. Sim, e O, tem aquela definição, desculpa, Alfredo, até tem aquela definição de perfis, né? Se aquele que você comentou, o mais conservador, né? Tipo, né, a gente já até comentou aqui, aquela pessoa que tem o dinheiro na poupança ali, que não rende tanto, então talvez um tesouro direto, alguma coisa do tipo, né? E aqueles perfis arrojados, né? Que você está disposto a investir e sabendo do risco de você perder tudo, né? Então, acho que aí também tem esse direcional da pessoa ali, do cliente, né? Acho que depende muito da situação e o que você quer para aquele momento, né? Perfeito, perfeito. Depende da sua o, exposição, né? Um monte de coisa. o que eu ia aproveitar o gancho e falar um pouquinho da minha experiência. Por favor. Eu estudei, eu não sou leigo no assunto, mas conheço um pouco, mas a gente não sabe de tudo, né? E a ajuda de um profissional qualificado da área é muito válida. Quando eu conheci o Renan, eu trouxe a minha carteira de ações para ele avaliar. E Certo. quando ele olhou, eu tinha fundos imobiliários, né, Renan? Isso. E também tinha a previdência privada com títulos de inflação até o ano de 2055. Na minha visão, o Renan pode me ajudar falando um pouquinho desses dois títulos que eu tinha, né? Na minha visão, como a previdência é de longo prazo, um título de inflação para daqui 30 e poucos anos, até eu chegar na idade de aposentadoria, fazia sentido. E o que ele me informou? Olha, Alfredo, o risco é muito grande. A oscilação desse título de inflação a longo prazo é muito parecido com bolsa. E os fundos imobiliários, a gente encerrou posição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Renan, da sua percepção para vocês entenderem que, mesmo uma pessoa não sendo leiga, mas não sendo acompanhada, ela pode se Sim. prejudicar e bastante. Boa. Exato. É porque assim, existem muitos detalhes, né? Cada produto tem um tipo, tem um detalhe diferente, né? No caso da previdência ali do Alfredo, nada mais do que negociava títulos públicos, né? Atrelado a IPCA. Só que, qual que é o detalhe? O prazo ele é longo, é um prazo longo, vencimento em 2055, né? Então, quanto maior é o prazo de vencimento do seu título de renda fixa, maior vai ser a volatilidade. Por quê? Porque tem muito tempo até chegar lá no vencimento, e nesse meio tempo muita coisa pode acontecer, né? Então, assim, isso é notório no mercado financeiro. Quanto maior o prazo das operações, dos produtos, maior é o risco, né? Então, é, parece ali que é uma renda fixa, né? Porque te promete ali, hoje tá o quê? Tá na casa de 6%, 6,5% mais IPCA, né? Porém,
o grande problema é, poxa, aconteceu uma emergência, né? Precisou daquele recurso, um período um pouco mais curto, você pode ter problemas na hora de resgatar esse produto, né? Então, tem que conhecer muito bem ali as entrelinhas, né? Exato. Nada como contratar o profissional, né? Eu até dei um exemplo, Renan, né? Indo de encontro com o que você falou, fiz um investimento em Tesouro Direto, né? Antes da pandemia, né? Aí ele teve um crescimento, né? Estava crescendo em ascensão, aí veio a pandemia. Cara, quando veio a pandemia, tipo em março, né? E eu fui olhar em maio, cara, tinha derrubado 50% do que eu tinha investido. Aí naquela loucura, né? Eu falei, cara, eu vou perder 100%, vou tirar. Só que antes de tirar, entrei em contato, né, com a corretora. Falei assim, ó, você poderia me explicar? Eu tava, tipo, em 2 meses eu perdi 50%. Não, eu vou tirar tudo, corre risco. Ela falou, não retire o seu dinheiro agora. O que acontece? Se você, na situação, no momento atual, né, você vai estar fazendo um resgate, que você, na condição que nós estamos hoje, trazendo para a condição presente, você vai perder. Agora, se você seguir o seu contrato, você vai ter o seu recurso ali do que foi negociado no início que você contratou a ação. Eu falei, nossa, então não vou tirar. Né? E assim eu fiz. Então eu deixei, né? E pós-pandemia ali tudo, aí voltou o dinheiro que tinha, mas vou ser bem sincero, é o que você falou, eu não tinha acompanhamento, eu simplesmente, né, sem conhecimento nenhum, né, fui olhando internet, essas coisas, fiz, né, a compra, né, não sei, se você me perguntar se foi adequado, não sei te informar, né, mas estava acompanhando, mas você imagina se no calor da situação ali eu tivesse agido de cabeça quente e tivesse retirado o recurso, né, então eu teria perdido, e sendo que eu consegui depois retirar, mas sem perder o que eu investi. Perfeito. A importância que o Alfredo falou de ter alguém que tenha expertise no assunto, né? Perfeito. Aí também entra muito da questão da psicologia, né? Você fez o que a maioria das pessoas fariam, né? Imagina, Exato. você tem lá 100 mil reais investidos, do dia para a noite você vê que você tá com 50 mil, né? Tá perdendo 50%. Poxa, Exato. você começa a panicar, né? Que a gente fala. Você Exato. começa a ter receio de perder o restante. O que a maioria das pessoas fazem? Elas vão lá e vendem, saem da posição e zeram tudo. Qual que é o certo a se fazer? É ir lá e comprar mais nesses Eita. momentos. É claro, você avalia Sim. mercado, situação econômica, tudo, mas racionalmente falando, né, em termos de percentuais, esse é o jeito racional de se investir. Por quê? É fato, né? A economia é cíclica, então dá algum problema, tudo bem, nós temos uma queda no mercado de ações, renda fixa, tudo. Porém, as quedas não são eternas, né? E as altas também não são eternas, são ciclos da economia. Sim. Então você avalia mercado, poxa, entendendo certinho o que está fazendo, né, com a ajuda de alguém, você vai ter ali mais insumos, né, mais capacidade de aplicar o seu dinheiro ali com mais eficiência e também segurar a questão emocional, né, que é muito importante no mercado. Totalmente. É o mais difícil, né? Exato. É o mais difícil.